Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Gostaria apenas de registrar que o conselheiro substituto Dr. Alberto está substituindo o conselheiro Otávio Lessa durante as suas férias. Isso já devidamente publicado em Diário Oficial. Portanto, com a convocação da conselheira substituta, doutora Ana Raquel, para composição de quórum, declaro aberta a presente sessão. Cumprimentando os senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eita, Ministério Público, vamos aguardar aqui um pouco a presença do Ministério Público para... Mas nós podemos fazer, iniciarmos a leitura da ata, enquanto eu gostaria de pedir a assessoria verificar o Ministério Público para... Cumprimentando os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhoras e senhores servidores da nossa Corte de Contas, cumprimentando os nossos telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Declaro, portanto, aberta, já com a presença do Ministério Público aqui conosco, solicitando à Comissão do Plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante e conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra facultada, passou-se a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 6495-2024 e TC 7187-2024, ambos que tratam de prestação de contas de governo municipal, retirados de pauta. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 6082-2024, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, na hora das explicações pessoais, o conselheiro Otávio Lessa informou que durante o mês de setembro estará em gozo de férias, solicitando a convocação de conselheiro substituto, bem como que por este seja apresentada a proposta de alteração de resolução normativa que está concluindo. Por fim, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação na impugnação, considero-a aprovada. Concedo a palavra a Vossa Excelência na hora do expediente. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutora Estela, representando o Ministério Público. Senhor presidente, só esclarecer aqui uma dúvida com minha assessoria, por gentileza. Aqui falamos. Se trata, presidente, do processo TC 13734/2023, que foi uma representação apresentada por meio da ouvidoria do tribunal, que tem como objeto suposta acumulação indevida de 3 cargos públicos de professor, com alegada incompatibilidade de horários, possível enriquecimento ilícito, nos termos da denúncia, por parte do servidor. Eu vou dispensar a leitura do nome do servidor, até para preservar. Servidor vinculado à Secretaria Municipal de Educação
do município de Limoeiro de Anadia. E também ele era professor da Secretaria Municipal de Educação do município de Teotônio Vilela e da Secretaria de Estado de Educação. Os autos foram submetidos à sessão plenária em 3 de outubro de 2023, ocasião em que, por unanimidade, foi acolhido o voto deste relator, que resultou o acórdão de número 151, e que veio a ser disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do dia 20 de 10 de 2023, determinando a instauração do presente feito como representação, assim como demais providências a serem adotadas pela Diretoria de Movimentação de Pessoal. Os autos foram remetidos à DIMOP, que realizou diligências junto aos entes municipais e ao ente estadual, e o que deu origem à elaboração do relatório de número 29/2025/DIMOP, que concluiu não ser possível aferir a ocorrência de dano ao erário em razão das alegações constantes no exame técnico, bem como da omissão de envio das informações solicitadas por parte do órgão do Estado de Alagoas. No que se refere à Secretaria de Estado de Educação e do Esporte, a unidade técnica destacou que, apesar das tentativas de comunicação realizadas por meio do sistema ETCE, não houve manifestação da gestora à época dos fatos, senhora Rosiane Ferreira Vasconcelos. E diante dessa omissão em apresentar os documentos e esclarecimentos requisitados, a Diretoria de Movimentação de Pessoal concluiu que a situação deve ser considerada passível de multa com fundamento no artigo 1º, parágrafo 5º, e no artigo 143, inciso 4, da Lei Estadual 8.790/2022. A unidade técnica também registrou que o servidor mencionado apresentou declaração falsa ao afirmar não acumular cargos públicos, quando na realidade já ocupava simultaneamente dos vínculos de professor, e que diante desse fato a DIMOP concluiu pela necessidade de citação a fim de assegurar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por derradeiro, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer de número 1412/2025, da lavra do doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, manifestou-se pela ratificação integral das conclusões constantes do relatório técnico, acompanhando o entendimento exarado pela unidade de auditoria dessa Corte. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Bem, como foi relatado pelo conselheiro Rodrigo, a manifestação do Ministério Público é no sentido de aderir, à manifestação da DIMOP, haja vista a necessidade de abertura do contraditório para o servidor, em relação ao qual foi constatada já a acumulação indevida. E ainda adere também ao sancionamento da gestora pelo não atendimento a requisições na instrução. É o relator, por favor. Presidente, nós esclarecemos a mudança de entendimento que nós tivemos no âmbito do gabinete. Nosso gabinete passou acho que desde 2024, 2023, conselheira, nós passamos a entender que deve prevalecer a atuação inaugural da primeira e da segunda linha de defesa da própria administração. Porém, passamos, como esse processo foi admitido como representação, nós passamos a análise do relatório técnico. Valeu. Deixa eu...
Após realizar a análise dos autos, a Diretoria Técnica de Movimentação de Pessoal apontou, através do relatório técnico de número 29/2025, que o município de Teotônio Vilela informou que, ao tomar conhecimento do acúmulo ilegal de cargos por parte do servidor, a Secretaria Municipal de Educação notificou o servidor para que indicasse qual vínculo pretendia manter. Diante da ausência de resposta, foi solicitada à Procuradoria Municipal a instauração de processo administrativo disciplinar. Posteriormente, o servidor apresentou requerimento de exoneração em 8 de novembro de 2022, encerrando, portanto, seu vínculo com o município nessa data. Foram anexados aos autos a portaria de instauração do PAD, a portaria de exoneração, documentos da pasta funcional do servidor, declaração de não acumulação de cargos assinada por ele na posse e folhas de ponto de alguns meses entre junho de 2020 e novembro de 2022. A análise dos registros mostra ainda que o exercício do servidor teve início durante a pandemia de Covid, com retorno gradual das aulas presenciais apenas em 2021. As folhas de ponto de 2020 indicam ainda que o servidor era do grupo de risco, impossibilitando aferir eventual prejuízo ao erário municipal em razão da prestação do serviço. O município de Limoeiro de Anadia esclareceu, por sua vez, que o servidor ocupava cargo efetivo de professor de História e permaneceu cedido ao Estado de Alagoas até outubro de 2021, quando exerceu a função de gestor na Escola Estadual Francisco Domingues, em Limoeiro de Anadia. Contudo, a atual gestão não conseguiu precisar a data de início dessa sessão em razão da ausência de documentação deixada pela administração anterior. Informou ainda que em 2022 o servidor voltou a exercer suas funções de professor na Escola Municipal Prefeito Benício Ferreira Reis, com turmas do ensino fundamental no turno da manhã. Ao confrontar as informações prestadas pelos municípios, verifica-se que, conforme as folhas de ponto do exercício de 2022, encaminhadas pelo município de Teotônio Vilela, o servidor Jonatas Farias da Silva exerceu suas funções em alguns dias da semana no turno da manhã. De igual modo, segundo dados informados pelo município de Limoeiro de Anadia, o referido servidor também desempenhava atividades funcionais no mesmo período. À primeira vista, tais registros poderiam indicar uma possível sobreposição de horários nos vínculos mantidos em ambos os municípios. No entanto, é importante considerar que a jornada de trabalho dos profissionais da educação nem sempre exige a presença diária do docente na unidade de ensino, sendo comum a concentração das aulas em dias específicos, de acordo com a grade curricular e a organização pedagógica da rede. Além disso, parte da carga horária pode ser cumprida em regime extraclasse, por meio de atividades como planejamento, correção de avaliações e elaboração de material didático. Diante dessas peculiaridades da atividade docente, entende-se que não há elementos suficientes, esse é o nosso entendimento, senhor presidente, que não há elementos suficientes para afirmar, nosso entendimento a partir do relatório apresentado pelo setor de auditoria governamental do tribunal, para afirmar de forma razoável e proporcional a ocorrência de dano ao erário nos referidos vínculos mantidos pelo servidor junto aos municípios de Teotônio Vilela e Limoeiro de Anadia. Nesse contexto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a devolução de valores aos cofres públicos somente se justifica nos casos em que fique comprovado que o servidor não exerceu as atividades correspondentes ao vínculo funcional. Ausente tal comprovação,
A exigência de restituição configuraria ato abusivo por parte do poder público e enriquecimento sem causa da administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. E nesse sentido, nós citamos, por exemplo, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em recurso de apelação relatado pelo desembargador Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco. A unidade técnica ainda procedeu à consulta dos dados constantes do Sistema Integrado de Auditoria Pública, com o intuito de verificar demais vínculos funcionais mantidos pelo servidor. Constatou-se que no exercício de 2022, este possuía vínculos simultâneos com a Secretaria de Estado de Educação, bem como com os municípios de Limoeiro de Anadia e Teotônio Vilela. No ano de 2023, foi identificado apenas o vínculo com o município de Limoeiro de Anadia. Já em 2024, os registros demonstram a existência de vínculos constitucionalmente admitidos com o município de Limoeiro de Anadia e com a referida Secretaria Estadual. Nós ressaltamos também que não foi possível obter informações relativas aos exercícios de 2020, 2021 e 2025. No que se refere à Secretaria de Estado de Educação, observa-se que, apesar das reiteradas tentativas de comunicação realizadas no âmbito do presente processo, não foi identificada qualquer manifestação formal por parte do referido órgão. Razão pela qual, com fundamento no artigo 143, inciso 4º, se possibilita a aplicação da Lei 8.790/2022, se possibilita a aplicação de multa que pode variar de R$ 1.000 a R$ 50.000 aos responsáveis. Senhor presidente, eu vou dar uma pausa aqui e terminar a conversa paralela que está me atrapalhando um pouco aqui a sessão, a leitura do voto. Nesse contexto, considerando que a senhora Rosiane Ferreira Vasconcelos, secretária estadual de Educação, não prestou esclarecimentos acerca da situação supracitada, bem como deixou de apresentar justificativa para o descumprimento da diligência, entendo que de tal forma para aplicar a multa no valor de R$ 3.500. Ato contínuo determina a abertura de procedimento de auto de infração nos termos do artigo 115 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em face da então secretária de Estado de Educação, ao passo em que alerta o responsável de que o não pagamento da multa no prazo fixado ensejará sua majoração no importe de 100% na forma prescrita no artigo 143, parágrafo 5º, parágrafo 6º, inciso 3, da Lei Estadual 8.790/2022. No que se refere à apresentação de declaração falsa ao município de Teotônio Vilela, supostamente falsa, pelo servidor, ao afirmar não acumular cargos públicos, quando na realidade, supostamente, já exercia simultaneamente 2 outros cargos de professor. Aqui nós esclarecemos que não existe, no nosso entendimento do nosso gabinete, responsabilidade perante o órgão de controle, porém, nós estamos encaminhando os autos ao Ministério Público Estadual para apurar eventual crime de falsidade ideológica por parte do servidor. Então, com base em todos esses argumentos, senhor presidente, nós estamos trazendo, a situação já foi devidamente solucionada por parte das municipalidades, os vínculos indevidos já foram devidamente desfeitos a partir do momento em que o Tribunal de Contas passou a atuar, de modo que nós estamos trazendo o voto no sentido de
indeferir um pedido de ressarcimento ao erário, uma vez que não estou devidamente comprovado que os serviços deixaram de ser prestados. Também expedir recomendações ao gestor e ao controle interno para que mantenham a prática de obtenção de certidão firmada por parte do servidor público que toma posse, de que não acumula. Isso é uma forma de resguardar a responsabilidade dos mesmos. E também, por fim, de aplicar multa no valor de R$ 3.500 à senhora Rosiane Ferreira Vasconcelos, secretária de Estado de Educação, pelo descumprimento de diligência realizada pela Diretoria de Fiscalização e Movimentação de Pessoal. É o voto, senhor presidente, fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Rodrigo. Pois não, conselheiro. Palavra. Então, nessa situação, então, a conclusão é de apenas aplicação de sanção à secretária de Educação do Estado, é isso? Isso, seria pelo não cumprimento de requisição. Ok. É uma outra situação, talvez não... mas parece-me que o sistema aí, ele está vinculado a DIMOP. E a minha dúvida era aquela se a DIMOP, pelo menos pelo que eu, com perdão de Vossa Excelência, quando cheguei no decorrer entendi que a DIMOP teria participado nessa verificação. E tendo aqui em mente aquela questão quando a DIMOP faz a fiscalização de outros atos admissionais que não aqueles que levem à homologação, registro, o tribunal já teria uma ideia formada a respeito. Eu indago, então, que a participação da DIMOP nesse procedimento, então, não teria problema nenhum, ela poderia participar nesse tipo de verificação. Eu também ouvi alguma coisa da diretoria FIM, eu não sei se... Conselheiro, o que aconteceu é que esse processo ele é um processo mais antigo, então a admissibilidade 2023. dele aconteceu ainda em 2023. Sim. Né? Então, na época, diante do entendimento que vigia a época, houve essa admissibilidade e começou a instrução na DIMOP. Ok. Só para ficar esclarecida a situação quanto à participação da DIMOP, Excelências. O que, Excelência? Agradeço. Obrigado. Continua a discussão? Encerra a discussão, submeta à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência, continua com a palavra. Senhor presidente, eu não tenho mais processo na minha pauta. A conselheira Rosa pede para inverter a pauta, ela ficar por último. Então, com a palavra, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje. Obrigado. Pela ordem para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, também hoje não há pauta registrada para a minha relatoria, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem para relatar, a conselheira Renata. Senhor presidente, também não tenho processo pautado para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, o conselheiro doutor Alberto, que substitui o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, também não tem pauta prevista para hoje. Para relatar pela ordem, a conselheira instituto, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Estela, representando o Ministério Público de Contas. Eu tenho na pauta, senhor presidente, 2 processos. Um deles é uma consulta, o processo 13278 de 2025, que trata de uma consulta que foi enviada através do ofício 08 de 2025, subscrito pela senhora Maíra Sarmento Silva, diretora técnica de controle interno do município de Maragogi,
por meio do qual solicitou a orientação desta Corte de Contas acerca da possibilidade de acumulação de cargos na municipalidade, uma vez que, após cruzamento das folhas de pagamento, foi identificado que alguns servidores efetivos ocupavam 2 cargos. Dessa forma, formulou as seguintes indagações. Aqui eu trago as indagações. Os cargos de professor pré-escolar e de assistente de disciplina são acumuláveis, digitador e supervisor escolar, professor e agente administrativo, digitador e professor, enfim, ele sai perguntando alguns cargos. Diante dos questionamentos anteriores, o município deve instaurar procedimento administrativo de imediato, mesmo que as acumulações ilegais tenham sido verificadas agora e não ao longo dos anos. Isso é uma questão que ela traz também na consulta. Ressalto que as admissões são a partir de 1998. Em 15 de agosto de 2025, os autos foram distribuídos a essa relatora, conforme termo de distribuição, certificando a relatoria desta conselheira substituta, conforme peça 3 do sistema ETCE. O processo seguiu ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer 3459/2025, da lavra do Procurador-Geral Enio Andrade Pimenta, considerando a ausência de preenchimento dos requisitos legais, legitimidade do consulente e falta de parecer do órgão jurídico, opinou pelo não conhecimento da consulta e pelo posterior arquivamento do feito. Esse é, em síntese, o relatório, senhor presidente. Para dar seguimento, já que eu acompanho o Ministério Público de Contas, no sentido também do não conhecimento e do arquivamento, pelos mesmos fundamentos, ou seja, não preenchimento dos requisitos legais, ilegitimidade do consulente, falta do parecer do órgão jurídico, e eu ainda acrescento aqui que se trata de caso concreto, senhor presidente. Então, essa é a minha proposta de decisão. Ministério Público, por favor. Eu apenas ratifico a manifestação no sentido do não conhecimento. Em discussão, a proposta de voto da doutora Ana Raquel. Encerra a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheira. Trago em seguida, senhor presidente, um processo de representação, o 11429 de 2025, que fora uma representação formulada pela empresa A Monteiro, a qual informou a ocorrência de irregularidades na dispensa eletrônica número 9 de 2025 da Prefeitura de Canapi, tendo como objeto a aquisição de câmaras de conservação de vacinas portáteis para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. O denunciante apõe como resignação, em síntese, abro aspas, possível irregularidade na aceitação da proposta da empresa BR Silva Limitada, uma vez que a mesma não teria atendido integralmente os requisitos estabelecidos no edital da dispensa em comento, notadamente quanto ao envio tempestivo da proposta formalizada conforme os termos do item 3.2 do edital, circunstância que, se comprovada, viola os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Pugnou pela análise das informações apresentadas com a instauração de auditoria ou fiscalização específica acerca da dispensa eletrônica número 9 de 2025, a fim de apurar os indícios de irregularidade apontados, especialmente quanto ao descumprimento das exigências editalícias pelo vencedor e pela adoção das providências legais cabíveis com aplicação das sanções previstas em lei. Em 13 de fevereiro, o processo foi autuado no âmbito desta Corte de Contas e em ato contínuo realizado sorteio eletrônico distribuído a esta relatora. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer 3984 de 2025, que opinou pela submissão do feito ao colegiado para a emissão de juízo positivo de admissibilidade da representação, demais medidas de praxe como citação, tramitação do feito junto aos órgãos técnicos de instrução e o retorno do feito ao Ministério Público de Contas em seguida. Esse é o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Bem, o Ministério Público de Contas vislumbra presentes os requisitos de admissibilidade, né? Além dos requisitos postos em lei, foram verificados ainda indícios na plataforma BNC, pela qual processada dispensa, que corroboram, né, as alegações de quebra de isonomia, e, em razão disso, se manifesta pela admissibilidade. A relatora, por favor. Senhor presidente, eu vou também trazer aqui de forma sucinta a minha proposta de decisão. Esse processo, ele, na verdade, o edital, ele trouxe expressamente que imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances,
haverá o seu encerramento. Então, o sistema ele deveria encerrar no horário estabelecido no edital, ou seja, seria um encerramento automático. E acrescenta, o encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática, pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação. Então, na verdade, esse processo, embora ele tenha sido trazido por um interessado, né, no processo, ele fazia parte, era um licitante, fazia parte do procedimento, e em algumas circunstâncias a gente ter não admitido o processo em função do critério de ser muito mais uma questão individual, particular, do que propriamente de interesse público. Eu entendi, nesse caso, que havia uma questão aí, que é uma afronta muito grande ao princípio da isonomia, visto que foi dado ao vencedor do procedimento quando ele, na verdade, fez um lance posterior ao horário estabelecido no edital. Então, embora o prazo tenha sido pouco, foi 5 minutos após o término, eu entendo que se o edital estabelecia um horário e dizia que era automaticamente, pontualmente, o vencedor deveria ser o que tinha dado lance dentro do prazo estabelecido no edital. Então, considerando esses argumentos, senhor presidente, eu entendo que... E na verdade, no sistema do procedimento, tem exatamente os horários em que os lances foram estabelecidos. Então, na verdade, os indícios de prova eles são bem concretos. Tendo em vista esses argumentos, senhor presidente, eu entendo pela admissibilidade da presente representação. Em discussão, a proposta de voto da doutora Ana Raquel. Por favor, conselheiro. Houve prejuízo para a administração? Eu não tenho como dizer se houve prejuízo. A princípio, o valor o montante foi menor do que o outro, tinha dado. Mas, a meu ver, além do benefício da administração pública, existem outros princípios que devem ser considerados num processo licitatório, né? Então, o princípio da isonomia, o princípio da vinculação ao edital, a gente tem que considerar que, da mesma forma que foi vencedor, outras pessoas poderiam ter dado lance, isso aí ficaria interminável, né? O edital estabeleceu um horário e determinou que, pontualmente, estaria terminado a fase de lance do edital. Então, a meu ver, está muito claro aí a irregularidade e a ofensa a esses princípios constitucionais. Não, que há uma ofensa ao edital, de fato, há clara ofensa ao edital, né? Por não ter sido, mas essa ofensa ao edital gerou algum prejuízo? É uma pergunta que eu faço, e faço assim para a corte, porque às vezes a gente admite como representação e gasta nossa energia, muitas vezes... eu estou refletindo aqui, né? Não estou para apurar uma violação, mas que não trouxe prejuízo para ninguém, né? Muitas vezes, né? E me parece que seria um pouco essa situação desse caso. Para não me alongar aqui na discussão, presidente, eu vou pedir vênia para divergir, compreendendo perfeitamente o voto trazido, mas como não houve qualquer tipo de prejuízo para a administração pública, e a gente atua aqui como defensor do erário, defensor da administração como órgão de Tribunal de Contas, eu votaria pela não admissibilidade como representação. A parte que se sentiu prejudicada e que queira apresentar, que quisesse, por exemplo, naquele momento apresentar, ela poderia fazer um requerimento para contrapor ao lance que foi feito, né? Então, posso estar muito equivocado, mas em princípio eu não vejo essa relevância para a atuação do nosso tribunal. Havendo um voto divergente, eu sempre como faço... Senhor presidente, eu só queria trazer aqui mais 2 considerações. Pois não. Uma delas é que eu acho que, às vezes, uma mensagem passada pelo tribunal, ela importa muito. Ou seja, eu acho que é inadmissível, né? Seja lá quem for, não posso nem dizer que houve
má fé, porque eu acho até que não deve ter havido. Mas eu acho que isso abre brechas. Eu acho que isso é uma mensagem clara do tribunal, de que aqui a gente está também, não apenas para garantir o patrimônio público, né, a defesa do patrimônio público, mas também mantendo os direitos, os deveres e a obediência aos princípios constitucionais que regem as nossas competências. Além do mais, eu levei em consideração também, conselheiro Rodrigo, uma informação que, na verdade, não é formal, né, que foi a partir de uma conversa, inclusive, da nossa reunião, de que a diretoria, a Selic, né, ela encontra-se em condições de abarcar novas representações. Ela afirmou na reunião, né, de maneira informal, porque isso não foi objeto direto da reunião, mas que a diretoria tinha condições de abarcar essas representações. Então, assim, eu acho que, diante dos fatos, eu mantenho o posicionamento no sentido de Ótimo, tá certo. admitir a representação. Conselheiro, pode fazer uma consideração, por favor? Primeiro, só registrar a felicidade de ouvir que o tribunal é defensor do interesse público, do patrimônio público, o tribunal. Eu fico feliz em ouvir isso. Eu já estava começando a desacreditar, Excelência, mas vamos lá. Doutora Raquel, a Monteiro é licitante, parece que é denunciante. Ele apresentou impugnação, ou ela? Sabe se não consta no processo se houve impugnação. Ok. Eu ainda não tive oportunidade, pode ter sido alguma. Pelo que eu me lembro assim, umas arquivadas, outras não, mas pelo que eu me lembro aqui mesmo, que teve alguma conclusão, acho que só aquela que o tribunal parece que mandou a prefeitura de Maceió pagar terceiros. Eu me recordo, assim, que ultrapassou a fase formal. Excelência, essa análise que a senhora está fazendo é puramente da parte formal da licitação, não é isso? Sim, é só a parte Essa inicial. que a gente faz, né? Sim. Eu acho que é um pouco assodado a gente falar em prejuízo, né? Mas, de qualquer forma, assim, não haveria nada a reparar no voto da Então, Conselho. Vossa Excelência, eu vou colher os votos, Vossa Excelência vai ter a oportunidade de aderir um ou outro. Formal, a gente está falando de prejuízo, assim, a gente está presumindo, eu não sei assim, se é cabível, né? Excelência, é isso, obrigado. Entre o último lance e o penúltimo lance, até para ver se foi algo. Tem uma ideia aí? Peraí, só um instante. Foi de aproximadamente R$100. Quanto? R$72. Não, aí realmente pode haver, sim. Se fosse uma diferença de... Me diga uma coisa, por lote, como era a licitação? É uma licitação, aquisição de câmaras de conservação de vacinas portáteis. Isso ao final daria uma vantajosidade de quanto? Como? Uma vantajosidade de quanto ao final das contratações? Parece, né? Porque R$72, a diferença de lance... Você está perguntando em termos percentuais? Não, em termos absolutos. R$72. Então era uma única aquisição? É uma única aquisição, Não, aí de fato há um indício forte realmente de que esse lance posteriormente, após o encerramento, ele pode ter sido com a finalidade de excluir o último a apresentar, né? Então eu reformulo meu voto, senhor presidente, e acompanho o voto trazido pela relatora. Muito bem, a dialética sempre nos esclarece, é muito interessante. Portanto, eu encerro a discussão, encerro a discussão, não há voto divergente. Não há. Não há voto divergente, eu encerro a discussão e submeto à votação os conselheiros e conselheiras que acompanham a proposta de voto da doutora Ana Raquel permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, contou com a palavra. Sem mais processo, senhor presidente.
Eu apenas, antes de passar a palavra última à conselheira, eu verifico aqui, conselheiro Rodrigo, que aqui na pauta tem um processo número 11.823, que Vossa Excelência pautou. Eu não sei se está retirando de pauta, porque Vossa Excelência só pautou. Não, houve uma mudança, de fato, na forma do processo ser pautado. Muito embora esses processos sejam de minha relatoria, é uma devolução de vista da conselheira Rosa. Ela está devolvendo no dia de hoje. Eu não pautei esses processos. Então esse processo foi pautado pela conselheira. Pela conselheira Rosa. Então tá bom, está esclarecido. Muito obrigado. Portanto, agora, para a complementação, a conselheira Rosa para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público junto a esta corte. Senhor presidente, os dois processos que eu tenho a relatar têm basicamente o mesmo teor. Então, em vista disso, eu farei a leitura de apenas um e isso se estenderá ao outro. O processo TC 34.11.823 de 2024, que é o fundo, a unidade é o Fundo Municipal de Previdência de Quebrangulo, é um recurso de agravo de representação, e o outro é o TC 34.018745 de 2023, a unidade é o AL Previdência, também um recurso de agravo em representação. Trata-se de recurso de agravo interposto pela Terceira Procuradoria de Contas, subscrito pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática proferida por este relator e disponibiliza no Diário Oficial Eletrônico do TCE do dia 3, do TCAL de 3/4 de 2025, a qual trata de comunicação protocolada por meio do ofício número tal do gabinete do conselheiro e proveniente da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife, vinculada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o qual noticia supostas irregularidades perpetradas pelo gestor público à frente do AL Previdência concernente ao recolhimento de contribuições sociais, PIS/PASEP, durante o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. A referida decisão monocrática está constante da peça número 7 do processo dos autos. Diante da gravidade e da robustez da denúncia, o Ministério Público de Contas emitiu o parecer 3 PMPC 5333 de 2023, RA, que seria do Dr. Rafael Alcântara, documento de item 4, no sentido do juízo positivo da admissibilidade como representação e posterior citação do gestor. O conselheiro relator, por sua vez, proferiu decisão monocrática de item 6, em que adotou as seguintes condutas: A. Não instaurou o presente processo como representação. B. Determinou a juntada do relatório de auditoria que foi realizado pelo Ministério da Fazenda, bem como da comunicação que originou o presente procedimento pertinente às supostas irregularidades perpetradas pelo gestor público à frente do AL Previdência, concernente ao recolhimento de contribuições sociais, PIS/PASEP, durante o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, na prestação de contas. C. Determinou a expedição de alertas ao governo e ao atual presidente do AL Previdência quanto à necessidade de correção imediata das falhas, sob pena de responsabilização perante esta Corte de Contas, bem como outras providências. Determinou ciência através de ofício circular à Diretoria de Coordenação Técnica e à DEFASENF para que, de forma articulada
inserisse a notícia reportada em banco de dados, a fim de que pudessem avaliar a relevância do dado a subsidiar eventual atuação da Corte no exercício de sua fiscalização, e determinou o arquivamento dos autos. Porque inconformado, o Ministério Público de Contas interpôs o recurso de item 10, em que alegou em suma o seguinte: a. O cabimento e a tempestividade do recurso; b. Da nulidade da decisão por violação ao devido processo legal; e c. Da incompatibilidade do procedimento adotado com imperiosa necessidade de análise célere e tempestividade de uma ilegalidade grave. Com base em tais argumentos, pugnou pelo conhecimento do recurso, uma vez preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e no mérito pelo provimento do recurso, no sentido, em aspas, de reconhecer expressamente a admissão para recebimento da denúncia, processamento como representação, reformando-se a decisão monocrática proferida, uma vez que, constatada a impossibilidade da juntada das informações na prestação de contas de governo e de gestão. Sua Excelência, o relator, levou o processo a julgamento na sessão plenária do dia 29/7/2025, ocasião em que proferiu voto no sentido do conhecimento e não provimento do recurso, ocasião em que entendi por bem pedir vista dos autos para melhor analisar a questão posta. Os autos do processo em epígrafe aportaram no gabinete desta conselheira no dia 1º de agosto de 2025. Em síntese, o relatório. Passo a proferir meu voto. Inicialmente, consigno que me filio integralmente ao voto do conselheiro relator, no que concerne à admissibilidade do recurso em testilha. Todavia, no que concerne ao mérito do voto, devem ser ponderados os elementos a seguir delineados. Em primeiro lugar, é importante registrar que a matéria trazida à análise do plenário desta Corte pelo Ministério Público de Contas se resume a 2 únicos fundamentos, a saber, a nulidade da decisão recorrida, considerando que foi proferida monocraticamente, quando, por determinação expressa da lei orgânica, a matéria é de competência exclusiva do plenário. B, que a conduta adotada na decisão recorrida, no sentido de determinar a anexação de cópia do presente feito às contas de governo respectivas para análise conjunta pela diretoria técnica, atenta contra a efetividade e a celeridade que o caso requer. Diante deste cenário, é imperioso reconhecer que, no julgamento do recurso em comento, somente será cabível a análise sobre esses 2 pontos, uma vez que foram os únicos ventilados na exordial no recurso em debate. Firmadas essas premissas, vem esta relatora consignar que, no que concerne à alegação de violação ao devido processo legal, está convencida de que o recurso deveria ser provido, diversamente do que sustentou o eminente relator em seu voto. Isso porque, consoante suscitado pelo órgão ministerial, o parágrafo 2º do artigo 102 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas é taxativo em estabelecer que, em aspas, o processo de representação somente será instaurado mediante decisão prévia do plenário do Tribunal de Contas do Estado, onde serão analisados os requisitos necessários à representação. Confira-se in verbis, artigo 102 da Lei Orgânica do nosso Tribunal. Qualquer cidadão, pessoa jurídica, partido político,
associação ou sindicato é parte legítima para representar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Parágrafo 2º. O processo de representação somente será instaurado mediante decisão prévia do plenário do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, onde serão analisados os requisitos necessários à representação. Grifamos. Uma interpretação singela do referido dispositivo normativo revela, indêne de dúvida, que é de competência privativa do plenário do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a análise acerca da admissibilidade de representação, mesmo porque o próprio dispositivo prevê expressamente que caberá ao plenário a análise dos requisitos necessários à formalização e consequente recebimento do processo de representação. Ora, como é disso, a lei não contém palavras inúteis, de modo que, quando o legislador estabeleceu expressamente que cabe ao plenário do Tribunal de Contas do Estado a análise dos requisitos necessários à representação, por óbvio, afastou qualquer possibilidade de tal providência seja realizada pelos órgãos fracionários da Corte, muito menos de forma monocrática por qualquer dos conselheiros. Data máxima vênia, conselheiro. Não se sustenta a tese de incidência no caso do disposto no artigo 12 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Lei 8790 de 2022, uma vez que no referido dispositivo normativo há previsão expressa no sentido de que a atuação de forma monocrática dos conselheiros somente é possível quando não se tratar de casos em que, em aspas, por disposição legal ou constitucional, imponha-se o julgamento por manifestação colegiada do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, fecho aspas. Confira-se verbo advérbio. Artigo 12. Os conselheiros podem, sempre garantido o recurso ao colegiado, funcionar monocraticamente nas matérias definidas nesta lei, ressalvados os casos em que, por disposição legal ou constitucional, imponha-se o julgamento por manifestação colegiada do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, grifo nosso. Vê-se, portanto, que a partir da interpretação sistemática do disposto nos artigos 12 e 102, ambos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, não é possível extrair outra conclusão, senão de que a análise da admissibilidade, leia-se, a instrução ou não da representação, é de competência exclusiva do plenário, valendo ressaltar que se trata de duas faces de uma mesma moeda, considerando que a decisão que inadmite a representação, conforme se vê no presente caso, contém em si, inexoravelmente, análise acerca da admissibilidade e vice-versa. Nesse diapasão, me vejo compelida a concordar com o entendimento perfilhado pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que teria ocorrido, em caso, violação ao devido processo legal, considerando que a análise da representação de forma monocrática implicou em evidente violação ao disposto no já citado artigo 102 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Todavia, não posso olvidar de mencionar que há precedente no plenário do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, firmado na sessão do dia 24 de setembro de 2024 e ratificado quando do julgamento do processo em epígrafe, no sentido de se admitir que, em casos de rejeição da representação,
por ausência de requisitos legais, a decisão pudesse ser tomada de forma monocrática pelo conselheiro relator, o que motivou, inclusive, a emissão de diversas decisões monocráticas, todas citadas no voto do eminente relator. Assim, não obstante esteja convencida de que tal entendimento está em rota de colisão com a determinação contida no artigo 102 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, afrontando, via de consequência, ao princípio constitucional do devido processo legal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, me curvo ao entendimento firmado por maioria pelo plenário da Corte, exortando, todavia, os demais pares a rever o referido entendimento. Superada a questão da admissibilidade e do primeiro ponto de mérito constante das razões recursais, resta agora tão somente analisar o segundo e último ponto, que consiste na tese da incompatibilidade do procedimento adotado com imperiosa necessidade de análise célere e tempestiva de uma ilegalidade grave. Quanto a este último ponto, sem mais delongas, me filio integralmente ao entendimento perfilhado pelo eminente relator, no sentido de rejeitar a tese, considerando que o entendimento firmado no acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência remansosa do plenário desta Corte de Contas. Diante das razões de decidir acima expostas, passo a apresentar voto nos seguintes termos: conhecer do recurso, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, suscitar questão de ordem, no sentido de que seja revisitada a tese firmada em plenário, no que concerne à possibilidade de admissibilidade, de análise da admissibilidade das representações de forma monocrática pelo conselheiro relator, considerando que, no nosso sentir, tal entendimento afronta não só o disposto no artigo 102 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, mas, principalmente, o princípio do devido processo legal. Alternativamente, em caso de não acolhimento da questão de ordem, acima suscitada, vem esta conselheira apresentar voto no sentido de acompanhar o entendimento firmado pelo relator, considerando que está amparado na jurisprudência da Corte, ressalvando nosso posicionamento pessoal. É como voto, presidente. A conselheira levanta a questão de ordem preliminar no sentido de modificação do entendimento da Corte, no sentido de ser proferido voto monocrático. No presidente, nós achamos importante fazer esses apontamentos em virtude de que nós entendemos como se manifesta o Ministério Público da Corte como fiscal, né, da lei, né, que em continuarmos a decidirmos desta forma, estaremos reiteradamente ferindo o devido processo legal, o princípio constitucional que norteia toda a legislação pátria. O Ministério Público pede, naturalmente, traz um voto vista, mas trazendo novos elementos, o Ministério Público gostaria de se manifestar. Eu passo a palavra à doutora Estela. Não, diante do voto vista da conselheira Rosa, né, que desde já parabenizo Vossa Excelência, né, pela profundidade do seu voto, eu gostaria de fazer só alguns apontamentos de cunho esclarecedor até, né. Foi muito bem pontuado pela conselheira a questão do artigo 12, que permite decisões monocráticas quando não houver uma disposição expressa de competência do colegiado para a matéria, né? E no caso de admissibilidade de representações, o artigo 102 diz que
é competência do Pleno, a admissibilidade, no seu parágrafo 2º diz para instaurar o processo, ou seja, quando o resultado da admissibilidade for positivo, e no parágrafo 3º ele fala que também os arquivamentos de representação eles só podem se dar por decisão plenária. Então, a gente faz essa interpretação de que a análise dos requisitos de admissibilidade, dos requisitos de admissibilidade, eles são de competência do Pleno, né? Independente do seu resultado, o resultado só vai ser possível conhecer após uma deliberação plenária, seja pela admissibilidade, seja pela não admissibilidade. E isso a gente vê uma finalidade dupla dessa atribuição de competência ao plenário. Primeiro, para que seja feito esse filtro, né? Para evitar que qualquer matéria se transforme em um processo de fiscalização sem necessidade, sem que estejam presentes materialidade e relevância que autorize e que determine esse tipo de providência. Mas também uma segunda finalidade, né? Diante da relevância dos processos de representação, de que essa análise acerca da existência de relevância e materialidade, ela não fique individualizada em um único julgador, né? Um fato grave, como a ausência de recolhimento de contribuições, a análise, né, material sobre a existência de relevância e materialidade sobre esse objeto, ele deve ser levado a uma deliberação plenária, né? O entendimento individual, ele, além de contrariar o que está expressamente disposto no artigo 102, parágrafo 2º e 3º, e, consequentemente, contrariar o que está posto pelo artigo 12, ele também reduz a dialética. No processo anterior, a gente viu como a dialética é importante, né? Como pontos de vista diferentes são capazes de demonstrar que um objeto que, a princípio, o conselheiro Rodrigo não visualizava relevância e materialidade, com a dialética, foi possível uma mudança de entendimento para que ele enxergasse de acordo com a ótica da conselheira Ana Raquel e de outros elementos que tinham no processo que não tinham sido vislumbrados inicialmente, que naquele objeto existia, de fato, relevância e materialidade. Então, todos esses aspectos, além da disposição expressa legal, mas todos esses aspectos que a gente observa na prática, né, e diante da relevância do processo de representação, como uma manifestação concreta do controle social, principalmente, né, nós manifestamos aqui, reiteramos o entendimento de que a competência para essa análise de admissibilidade, seja o resultado positivo ou negativo, ele é por imposição legal do plenário da Corte. Bom, diante dessa preliminar, eu gostaria de consultar todos os dois processos é da relatoria originária do conselheiro Rodrigo, né? Sim. Só para a gente pontuar, depois abrir a discussão, por favor, conselheiro. Não, presidente, eu primeiro queria parabenizar o voto trazido pela conselheira Rosa, é um voto ponderado, um voto que nos faz refletir, de fato, né? A manifestação também do Ministério Público, que pese, com todo respeito, divergir do entendimento trazido, né? Pelo Ministério Público e também divergir quanto à possibilidade da gente mudar de entendimento com relação ao juízo negativo de admissibilidade, ou melhor dizendo, de instauração de representação. Um dos pontos que a gente bate muito é o ponto da desburocratização, e esse é um ponto que tem juridicidade muito forte nos dias atuais, é o espírito também da nossa lei orgânica, e razão pela qual nossa lei orgânica, o tribunal fez uma leitura muito restrita com relação à competência para a competência definida no parágrafo 2º do artigo 102. A leitura que prevaleceu e que prevalece até os dias atuais é de que o parágrafo 2º ele é uma cláusula de garantia em favor do cidadão gestor, né? E que qualquer processo de representação, por ter uma gravidade, por ter um impacto na vida política, jurídica de qualquer cidadão, qualquer gestor, precisaria passar pelo crivo
do plenário. E aí, a contrário senso, nessa leitura que o Pleno fez, como o legislador foi expresso apenas para a instauração e foi omisso com relação ao juízo de não instauração, e ao mesmo tempo, no seu artigo 12, preconizou a valorização da competência para decisão monocrática, nosso tribunal, nosso pleno, passou a entender a possibilidade de se decidir monocraticamente nesses casos de não instauração. E assim a gente vem fazendo até essa provocação legítima trazida pela conselheira Rosa. O parágrafo 3º, eu divido do Ministério Público de Contas, porque ele não menciona que o juízo negativo de instauração deve ser feito pelo pleno. O que ele fala é o seguinte, vou fazer a leitura pontual. A representação que obedeça os requisitos legais e regimentais somente deve ser arquivada por decisão fundamentada do TCAL. E aí a gente volta àquela velha discussão. Diferentemente do parágrafo 2º, o legislador não usou a expressão plenário do TCE. O legislador usou a expressão pelo TCE. Ou seja, pelo TCE, qualquer um da gente, conselheiro, no momento em que a gente decide monocraticamente, a gente é TCE, né? A gente apresenta, digamos assim, TCE de contas. E dentro daquelas leituras que a gente faz já há um bom tempo. Também não vejo violação com devido respeito, a devida vênia, ao prejuízo à dialética. Porque nesse caso daqui, o próprio Ministério Público de Contas recorreu da decisão, trouxe a matéria para o pleno, a matéria está sendo amplamente discutida no pleno, né? Amplamente debatida no pleno. Então, esse prejuízo para a dialética ele não vai haver. Haja vista que o comum da gente é quando nega a instauração, e muitas vezes a gente nega por motivos mais simples. A gente vai estar trazendo aqui processo já prescrito, uma denúncia já prescrita. Quantas vezes a gente já negou conhecimento, negou instauração a processo de representação, e o Ministério Público simplesmente não recorre. Eu acho que é a grande maioria dos casos. Esse daqui eu acho que é o primeiro caso, né, que nós trazemos em que o Ministério Público de Contas recorre da nossa decisão. Então, a dialética nunca ficaria prejudicada dentro dessa lógica processual construída pelo Tribunal de Contas, pelo Pleno do Tribunal de Contas, né? De modo que eu não consigo vislumbrar qualquer prejuízo para quem quer que seja, senhor presidente. Muito pelo contrário, traz essa efetividade, essa celeridade. Só em relação aos recursos apresentados pelo MP, eu queria só fazer pontuar de forma muito breve que quando nós analisamos, né, a viabilidade da interposição de um recurso, nós analisamos sobre a ótica do binômio necessidade e utilidade, né? Então, quando há uma decisão monocrática de arquivamento de uma representação em que o fato a ser investigado representa uma pretensão já prescrita, então não haveria utilidade. Está vendo? Se né? não há utilidade, não havia utilidade para trazer para o pleno algo tão evidente. Mas então, não é o caso. Não, Nesse caso, não é. Né? Os casos em que nós não, o caso em que nós não recorremos, né? Eu estou dizendo porque Excelência levanta que é a primeira oportunidade que está vindo um recurso nesse sentido, porque nesse caso, né, são representações mais recentes, né, que a gente vislumbra relevância e materialidade. Então, à vista do Ministério Público, estariam presentes todos os requisitos de admissibilidade, né, e há um parecer do Ministério Público nos autos nesse sentido, né, entendendo presentes os requisitos de admissibilidade e pedindo a instauração de processo de representação. Então, nesses casos em que a representação é recente, em que nós vislumbramos presentes os requisitos de admissibilidade e há uma monocrática de indeferimento, há um entendimento
né, do Ministério Público de Contas e um entendimento do relator. Nesses casos, nós entendemos que seja importante a dialética, porque há dois entendimentos divergentes no processo, né? Nos demais casos, por exemplo, quando o parecer do Ministério Público também é no sentido da inadmissibilidade, por não entender presente algum requisito, também faltaria utilidade ou necessidade do apelo recursal, né? Então, a nossa manifestação aqui é nesses casos específicos em que há um parecer de admissibilidade pelo Ministério Público e, em sequência, uma decisão monocrática de arquivamento. Que, nesse caso, havendo dois entendimentos divergentes no processo, nós entendemos que seria mais saudável e mais democrático até que esse debate sobre a presença ou a ausência desses requisitos fosse levado ao pleno. Somente isso. Bom, então, nós temos, então... Só para fazer uma colocação, presidente, me desculpe mais uma vez. Sem problema. Quanto mais esclarecimento, melhor para a dialética. Eu digo né? isso porque o próprio doutor Enio, ele defende a possibilidade de arquivamento independentemente da manifestação, concordar com a manifestação do... Esse parece que não é um entendimento único no Ministério Público, né? É um entendimento até no Ministério Público... Assim como no pleno nós temos entendimentos divergentes, lá também, em razão da independência funcional, nós temos. Ainda na discussão, passa a palavra para o conselheiro Anselmo. Presidente, eu vou me manifestar aqui em alguns poucos pontos que agora eu confesso que estou, assim, para não falar um outro tipo que depois sou mal para mim, mas eu estou surpreso. Veja só, eu queria até começar, doutora Estela, por favor, não me entendo mal. Se aqui alguém cometeu alguma ilegalidade, não vamos pegar isso como uma ofensa. Ilegalidade é apenas contrariedade ao texto da lei. Acredito que vou começar por mim. Eu também tenho decisões monocráticas arquivando a representação. Assim como eu acho que todos, independente da matéria, da relevância, da forma contemporânea de se tratar dela. Mas, doutora Estela, eu queria apenas... eu ia falar disso, mas como ficou essa discussão, eu queria até para a gente ter assim um ponto de partida. Veja só, permite eu ler aqui o item 24 de uma decisão monocrática minha, 492 de 2025. Eita, essa aqui, com certeza o Ministério Público vai recorrer, mas deixa eu falar aqui. Mas é por dever, por dever de lealdade processual e tudo mais, até para que a gente não fique nesse estado de dúvida, de insegurança e de não ter assim um convencimento certo que estamos trilhando o caminho que é a nós mostrado. 24. Eu tenho 24, mas não difere em outras. A Corte de Contas do Estado de Alagoas, apesar do evidenciado acima, tem adotado, e o evidenciado acima é exatamente isso que trouxe a conselheira Rosa, que está expresso no texto da lei. Nos processos de representação /denúncia, inclusive, doutora Estela, com todo carinho, com o beneplácito do órgão ministerial, em aparente contrariedade ao texto expresso da lei, aí é que eu vou citar, porque é uma forma de até me resguardar, né, que qualquer procedimento aí contrário, eu estou aqui, olha, estou fazendo isso, mas eu sei que está na lei, eu sei que os colegas estão fazendo, o Ministério Público parece concordar com isso, então podemos estar todos equivocados, tá? Como se observa, nas manifestações do seu Procurador-Geral, nas sessões de 5 de março e 24 de setembro de 2024, e também na sessão de 18 de março de 2025. Inclusive, como citou a gente nem sempre, a gente discorda de quase tudo, mas como citou o senhor Rodrigo, da questão, explicitamente, talvez se recuperarmos os áudios, dizendo que o Ministério Público ele teria a faculdade recursal. Por isso não haveria problema. Aí eu fico naquela dúvida. Realmente é um procedimento. Se o texto da lei está expresso e nós, de alguma forma, ou mais ou menos grave,
não cumprimos, então talvez a nossa ação não esteja totalmente assegurada, resguardada no diploma legal. Isso, claro, me preocupa. Mas tomara que eu não suja aí um exemplo. O senhor se esqueceu e foi uma decisão ou duas. Mas eu acredito que eu só comecei a fazer decisão monocrática, pelo menos depois dessas duas manifestações ministeriais, porque eu tinha receio. E vamos adiantar. Os processos que chegam, segundo a lei, mandam adotar o procedimento do regimento interno. Aí, por favor, não vamos ainda dentro dessa celeuma. Se aplica o regimento interno, não se aplica, e em que envergadura se aplica. Mas tem lá uma parte que diz que as representações elas devem ter uma admissão inicial. Está lá expresso no regimento interno. E sempre que chegava as representações que era possível ter esse ITER, nós encaminhamos para a presidência e, de algum tempo para cá, veio dizendo o seguinte, que não, nós não fazemos isso, só porque quem faz é o pleno. Ué, então parece que a presidência dá a razão que está no corpo da lei. Porque pelo regimento interno, por normatização expressa, indicação expressa da lei, diz que siga-se o ITER previsto no regimento interno. E lá diz, em casos assim grosseiros, por exemplo, chegou uma representação, o cara denunciou, olha, estou aplicando recurso aqui do orçamento da União. Ué, é tão absurdo isso que nós não temos competência. A presidência poderia, em limine, indeferir, ou até comunicando ao Ministério Público, o relatório, indeferir porque aqui o recurso não é da nossa competência. São casos específicos, inclusive existem algumas coisas lá. Mas a presidência não está fazendo, então está remetendo, e eu sempre disposto para o Ministério Público, embora entenda necessário, conforme o texto legal, encaminhe ao órgão ministerial para atuação. Mas aqui, de fato, eu também passo decisões monocráticas após isso. E aí tem as outras situações. O senhor Rodrigo traz a interpretação de um parágrafo, mas aquela história, né? Quando a gente está... Assim, nós temos o artigo, o número, nós temos o caput e temos tudo lá dentro dele. Então, se eu vou interpretar um inciso, um parágrafo, alguma coisa, eu tenho que interpretar de acordo com o artigo que pertence. Se eu interpreto fora, eu alargo, a meu sentir, muito o meu campo de interpretação. E o artigo 2º do artigo tal, o parágrafo tal, do artigo tal, é dessa forma que eu teria que inicialmente, né, interpretar. Então, dessa forma, quando eu pego esse parágrafo, eu não posso sair do campo de limitação do próprio artigo. Se lá diz que a competência é exclusiva do pleno, então, na verdade, isso não... Assim, a meu sentir, aí divergindo do conselheiro Rodrigo nesse aspecto, entender que, apesar de haver a possibilidade dessa situação, ela estaria ali limitada pela atuação primacial primeira do pleno, fazendo sim um juízo de valor se vai admitir ou não. Porque ali tem uma palavra, mas, olha, no sentido de acolher, parece-me que ali está quase que expresso, né? Então é implícito, acolher ou não, seria competência do plenário. Mas não é isso que o tribunal vem fazendo, inclusive este relator. E também tem decisão monocrática publicadas, arquivando representação e denúncia. Pior, tenho também decisão monocrática arquivando consulta. Também, doutor Estela, como beneplácito do órgão ministerial, não só do ministerial, mas de todos os colegas. Tenho a consulta que, não tem razão de ser, não tem sentido, é caso concreto. Tenho, pelo menos de cabeça, que pelo menos uma eu fiz monocrática. Então, embora também veja a competência do pleno. Em particular, sim, preciso ser razoado, que tem a ver com os autos. Eu verifico que tem 2 autos. Em todos os autos que vinha essa comunicação da Receita Federal, eu era incontáveis a minha posição individual vencida, única, de não se acolher.
depois, com algum trauma, eu evoluí. Olha, por que eu evoluí? Porque se o tribunal ele não está dizendo assim, olha, se os entes, na prestação de contas, atrasam informações para o CIOP ou para o CIOP, se o tribunal não está tomando providência, então o que é que eu aqui intuí? Como é apenas comunicação por um órgão federal, ele está dizendo que o ente não comunicou, ele teria condições de, inclusive, atuar, não sei, talvez acionando, pessoalmente o gestor por não ter. Então, em função disso, nesses processos em que a gente não consegue ver um dano, eu até evoluí, concordo pelo arquivamento, até, não sei se já fiz alguma monopatia a respeito, deve ter feito, arquivar. Mas todos aqueles em que tem um dano, e às vezes um dano que chama aos olhos, que chama a atenção, que salta aos olhos, desculpe. Que um desses processos, acessórios de cerca de 24 milhões. 24 milhões. Um outro eu não identifiquei. Aqui, se fosse adiantar o meu voto, em um desses processos, eu iria, lógico, apesar, entendendo que o recurso teve toda a matéria, na discussão inicial, eu acho que dos embargos, eu acho que não estava presente na sessão. Parece que a minha assessora disse que eu não estava presente na sessão. Mas até pela coerência, em todos os processos em que tem um dano, mesmo sendo vencido, eu sempre voto pelo acolhimento. Eu também entenderia que o tribunal não tem as ferramentas, e não só não tem as ferramentas, como não está fazendo a análise de eventual culpa. Então, eu não posso avaliar nem se algo é doloso, muito menos se é por algum ato ímpio, que eu nem seria o competente, nós não seríamos nem competentes para isso. Mas há ali uns acessórios que a gente não tem certeza se foi quitado, quem quitou, se vai ser quitado, qual é a origem daquilo. E sendo atribuído a ato de gestão daquele que é a nós jurisdicionado, sim, nós já teríamos a competência para isso. Feitas essas observações, Excelência, eu confesso que eu tenderia, sim, a me render ao entendimento da conselheira Rosa, no sentido da gente regularizar a situação que é individual, que é aqui do tribunal, quando decide em seus órgãos colegiados, quanto à estrita obediência ao texto legal. Mas aí eu fico com aquelas situações, senhor presidente, permita-me, e os processos que todos... Eu aqui, inclusive, na minha jurisprudência, eu já citei que eu faço, então, por favor, não sei se já tem comigo, que eu juntei aqui 3 ou 4, por exemplo, decisão monocrática no processo 11/4 de 2021, processo 13.601 de 2023, processo 116 de 2024, de outros relatores, que também o fazem. Na verdade, eu acredito que todos façamos. Eu não quero ser aqui cometer nenhuma injustiça com a conselheira Rosa, eu estou colocando a conselheira Rosa assim, todos de uma forma abrangente, tá? Entendi. Mas eu fico naquela dúvida, e os processos que já foram dessa forma, todos serão alvo de eventual recurso, caso caiba ainda, lapso temporal de publicação, ou se aquelas decisões, por terem contrariado a uma nulidade inata, aí o tempo não abarcaria. Eu fico com essa dúvida. Eu gostaria, Excelência, de refletir um pouco a respeito. Eu assim, conselheira Rosa, eu gostaria de solicitar a vista desses 2 processos para... O processo relatoria do conselheiro Rodrigo, originalmente. Está devolvendo, e eu gostaria de solicitar vistas, então... Para melhorar o entendimento de Vossa Excelência com relação ao processo. Porque eu acho que, talvez, se nós chegarmos aí a um denominador comum, Ok. de uma forma consensual, aí sim,
Eu acho Ou então que... a questão de ordem fica prejudicada, então o processo Isso, tudo. segue em vista para o conselheiro Anselmo. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheira. Desta forma, encerro a minha pauta. Pela ordem, para relatar... Não, eu acho que não tem mais relatoria. Não tem mais relatoria, perdão. Passamos então, não havendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Conselheira Maria Cleide, explicações pessoais, por favor. Presidente, só queria apenas reforçar aqui o convite, né, que amanhã estaremos fazendo a nossa nosso encontro itinerante lá em Santana do Ipanema. Então, queria reforçar aqui o convite a todos os conselheiros, servidores. Será primeiro, né, de 3, no total serão 4 eventos. E será amanhã em Santana do Ipanema, o próximo Maragogi, depois Arapiraca e Marechal. Então, amanhã em Santana, a gente vai abarcar cerca de 27 municípios, né, que será contemplado com o nosso itinerante. Também nós implantamos lá nessa edição algo diferente. A gente está implantando uma campanha Jornada Solidária, que é para arrecadar alimentos e itens essenciais para uma instituição de lá do município. Nós pensamos isso uma forma até de prestigiar o município de Santana e levar algo de bom do nosso tribunal, de forma positiva. E aí escolhemos um Instituto Filhos de Davi, né, que as pessoas que irão participar, já no convite nós colocamos que para levar essa doação. E é isso. Então, desde já estão todos convidados, será um prazer, que será um sucesso, se Deus quiser. Continua facultada a palavra, conselheiro Anselmo. Conselheira Cleide, só parabenizá-la pelo evento, apenas para, inclusive, já tinha solicitado a minha ida, mas pedi, eu estou com probleminhas de ordem pessoal, dos quais não há substituto. Então, tão logo eu consiga resolver, eu pretendo aí contribuir, pretendo estar presente. Eu sei que nesses eventos são importantes de fato, na prática de aproximação do tribunal da sociedade. Parabenizá-lo mais uma vez, conselheira. Continua facultado. Conselheira, eu já uso a palavra solicitando a Vossa Excelência que represente também a presidência, porque eu fui convocado para uma reunião do Conselho Nacional de Presidente e da Tricom amanhã no município de Belo Horizonte, que é uma reunião conjunta aí, a Tricom e CNPTC. Eu fiz de tudo para que fizesse a minha participação de forma online, mas não acataram, disse que não vai ser aberta a reunião, tem que ser presencial e tal, e eu vou precisar ir. Então, Vossa Excelência me representa também nessa itinerante. Na próxima, com certeza, eu estarei presente com Vossa Excelência, como sempre faço. Sempre. Está justificado. Nós vamos ter a participação do TCU, presidente, vamos ter a participação do MPC, Tribunal de Contas, do nosso Ministério Público daqui, da Associação dos Municípios também, né, do nosso estado, a UNEAL, a Universidade Alagoana de Alagoas e o SEBRAE. Então, presidente, eu fiquei assim, muito satisfeita com o resultado que está sendo, da forma que foi composto no nosso itinerante, com a participação do Ministério Público, dos substitutos, dos conselheiros substitutos. Tenho certeza que será um evento irei trazer boas notícias, com bom resultado, porque a intenção justamente é essa, é aproximar os nossos gestores, claro, os nossos jurisdicionados. Eu sei que nós iremos fazer da melhor forma. Está justificado. Obrigada, presidente. Continua facultada a palavra. Não tendo mais querer de fazer uso, encerrando a presente sessão, convocando os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, o Ministério Público para a próxima sessão em horário regimental e desejando a todos uma boa semana de trabalho.